Nesse vídeo daqui, eu vou te mostrar dois hedges. Hedge é a proteção contra a queda do mercado. Eu vou te mostrar aquele que é o mais conhecido, mais utilizado e que é o que menos funciona. E vou te mostrar também aquele que é o menos conhecido, menos utilizado e que, ironicamente, é o mais efetivo de todos. E que, mesmo numa correção de 50% do Bitcoin, pode te gerar um lucro de aproximadamente 100%. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu me chamo Carlos Cordeiro, sou especialista em opções de criptomoedas. Sou criador do método PEP de opções de cripto, que tem dobrado aproximadamente a nossa quantidade de bitcoins a cada 6 meses. Se você quiser me acompanhar em outras redes, como no Insta, que tem outro tipo de conteúdo também, ser avisado quando abrirem novas vagas para o meu curso, ou mesmo pleitear uma vaga para uma mentoria gratuita, acesse os links aqui da descrição. E agora, bora falar desses dois hedges, começando por aquele que é o mais utilizado e que é o menos efetivo, que é a compra de put. A compra de put é a proteção contra a queda do ativo que você está operando, que é ensinada no capítulo 1 dos livros de opções. É o mais básico de todos, não quer dizer que seja o melhor. Então imagine que você compre uma put de Bitcoin. O Bitcoin corrige, você tem uma valorização exponencial com a queda do Bitcoin. Isso é bom? É muito bom. Porém, é bom quando dá certo. O grande problema é que raramente isso dá certo. Então, para se proteger contra a queda do Bitcoin, por exemplo, você paga uma determinada quantia por essa proteção e caso ele caia, você tem uma valorização exponencial. Porém, a POP, a probabilidade de lucro, ela é bem baixa. Nesse exemplo aqui, ela é de apenas 19%. Por outro lado, a venda de put, ela tem uma alta POP, tem uma probabilidade de lucro de 81% nesse exemplo aqui. Para você entender o que é de fato a compra de put, a melhor analogia é com o seguro de um automóvel. Então você tem lá um carro que está avaliado em 100 mil reais na tabela FIPE e você paga uma determinada taxa de seguro, 3 mil reais por ano, digamos. Se ocorrer um sinistro com esse carro, ele virar uma sucata valer 15, 20 mil reais, você vai ter o direito de vender o carro para a seguradora por 100 mil reais. O valor da tabela FIPE você vai poder receber em dinheiro, como se você estivesse vendendo a sucata por esse valor. Só que a lógica que te leva a pagar uma taxa de seguro de um automóvel é a mesma lógica por trás da compra de uma put. Você está pagando não com a expectativa de ter lucro, isso não é um investimento, isso é algo que você está pagando para ter tranquilidade diante de um evento adverso. Então, quando ocorre um sinistro com o seu carro, você não fica feliz, oba, que legal, vou poder vender por mais caro. Você não está pensando nisso. Se você pagar o seguro e não precisar utilizar, é melhor. Porém, em caso de necessidade, você vai ficar contente. Opa, ainda bem que eu tenho seguro. E no caso da put é a mesma coisa. Você está pagando por essa proteção, não com a expectativa de ganhar, porque como você já viu, as chances de ganhar são baixas. A maior probabilidade é que você pague aquela taxa, mas que você não precise desse seguro. Então, a put deve ser encarada como um custo fixo no seu portfólio para te dar mais segurança, mais tranquilidade, caso você deseje isso. Mas por que a put tem uma baixa POP? Por que ela é boa quando dá certo, porém raramente ela dá certo? Quando você compra uma put, você ganha com o movimento direcional do mercado. Você ganha quando o Bitcoin corrige bastante, quando ele faz um movimento direcional para baixo. E aí é que está o primeiro problema. Você tem que acertar a direção do mercado, que já não é muito fácil. Mas digamos que você tem uma taxa de acerto de 80%, por exemplo. O grande problema é que a maior parte dos traders, dos investidores, não tem um sistema para avaliar a sua taxa de acerto. Mas digamos que você tem uma alta taxa de acerto. Bom, aí nesse caso, a compra de put pode ser interessante para você. Só que tem um problema. Além de ter que acertar a direção do mercado, o que já não é uma tarefa fácil, na compra de uma opção, você também tem que acertar o timing do mercado. Ou seja, você tem que acertar que o mercado vai cair e quando ele vai cair, já que uma opção tem um prazo de validade definido. Como acertar essas duas coisas é muito difícil, por consequência, essa operação tem uma baixa taxa de ganho. Então, se você quiser ter uma tranquilidade maior,
caso o Bitcoin caia, eu tenho uma proteção, ok, é válida a compra de put, da mesma forma que é válido você pagar uma taxa por um seguro de um automóvel. Mas, via de regra, quem ganha com seguro não é a pessoa que está contratando o seguro, e sim a seguradora. Se você está comprando put, você está fazendo o papel do segurado, e se você estiver vendendo put, você está fazendo o papel da seguradora. E esse é o gancho perfeito para a gente entender o segundo tipo de hedge, que tem a ver com a venda de opções, seja a venda de put, seja a venda de call, seja short strangle, que inclui tanto a venda de put e de call, quanto também o iron condor, que envolve a venda de put e venda de call, e também a compra para travar os prejuízos. Eu vou te mostrar uma planilha para que você entenda que com essas estratégias aqui, mesmo que o Bitcoin corrija 50%, você pode ter um lucro de até 100% aproximadamente. Essas estratégias de venda de opções, elas têm uma alta POP. Aqui você está vendo a probabilidade de lucro de um short strangle, por exemplo, que é de quase 80%, 77,77%. A venda de opções em geral, qualquer uma dessas tem uma alta POP, uma alta probabilidade de lucro. E vendendo opções, você está rentabilizando a sua carteira. Você deixa uma determinada quantia de bitcoins em garantia na corretora, deixando esse colateral, essa garantia, você pode vender opções, e vendendo opções você recebe uma remuneração em bitcoins. Se você está recebendo periodicamente uma determinada quantidade de bitcoins, você está melhorando o seu custo médio, porque você está recebendo bitcoins, entre aspas, de graça, porque você recebe bitcoins como prêmio sem ter que ter um desembolso financeiro para adquirir esses bitcoins. Você adquire esses bitcoins vendendo opções, em troca de assumir a obrigação de comprar ou vender aquele ativo conforme você esteja vendendo call ou put. Embora comumente isso não seja tratado como um hedge, isso tem um efeito protetivo extremamente significativo no seu portfólio. De abril de 2023 até janeiro desse ano, nessa conta aqui, que é a conta que todas as operações que eu faço eu replico nos grupos de sinais que os meus mentorados têm acesso, nesse período a gente teve uma rentabilidade média de 12,30% ao mês. Ou seja, a gente aumentou nossa quantidade de bitcoins nessa faixa, nessa média, 12,30% ao mês, através das estratégias de renda com opções. Nesse ano, até o momento, a gente está com uma média de quase 10%, 9,11% ao mês. Vamos começar vendo o efeito dessa rentabilidade aqui que a gente teve no ano passado, de 12% ao mês. Imagine que você comece com um Bitcoin, 0,1, 10, não importa, eu vou pegar um porque é um número didático. Se você começa com um Bitcoin, depois de 6 meses, entre 6 e 7 meses, você está dobrando a sua quantia de Bitcoins, obtendo esse retorno mensal. Você pode colocar numa planilha de juros compostos, porque aqui a gente tem a fórmula do juro composto. Então a gente está rentabilizando os nossos bitcoins, e com essa taxa de retorno a gente dobra os nossos bitcoins a cada 6 meses. Em 12 meses a gente multiplica por 3,8 vezes a quantidade de bitcoins na nossa carteira. Depois eu simulo com taxas mais baixas para que você veja. Vamos começar com esse número e ver o impacto disso na nossa carteira diante de uma correção bem significativa do mercado. Então imagine que o meu capital inicial em Bitcoin é de um Bitcoin. Na cotação atual, isso equivale a 62 mil dólares. Agora, imagine que daqui a um ano o Bitcoin corrige 50%. Então ele vai para 31 mil dólares, o que eu acho improvável, mas existe essa possibilidade, né? Se o meu capital hoje é de um Bitcoin e 62 mil dólares, daqui a um ano esse meu Bitcoin vai valer 31 mil dólares. Então, eu vou ter um prejuízo de 50 mil dólares. Agora, se eu opero opções com essa taxa de rentabilidade que eu te mostrei, daqui a um ano eu não vou ter mais um Bitcoin. Daqui a um ano eu vou ter 3,89 Bitcoins. Ok? Como eu te mostrei aqui nessa planilha, e você pode ver por conta própria utilizando uma calculadora online de juros compostos, por exemplo. Se daqui a um ano eu vou ter 3,89 bitcoins, veja, mesmo que a cotação do Bitcoin esteja a 30.900, uma correção de 50%, aqui ele está mudando os números porque aqui tem uma fórmula para pegar a cotação atualizada, ok?
Então, mesmo que ele corrija 50%, daqui a um ano, ao invés de ter $30.000, eu vou ter $120.000. Por quê? Porque a minha quantidade de bitcoins aumentou significativamente. Se eu conseguir manter esse rendimento de 12% ao mês, daqui a 2 anos eu transformo um bitcoin em 15. Eu sei que pode parecer completamente surreal, mas é o que é o resultado que a gente vem obtendo em média. Depois eu coloco uma média um pouco menor para você ver. Então você está vendo que daqui a 2 anos, daqui a 24 meses, esse Bitcoin se transforma em 15, mantida essa taxa de retorno. Então daqui a 2 anos, mesmo com o Bitcoin nesse cenário aqui corrigindo 50%, você teria 469. Se ele corrigir 70%, né, daqui a um ano você vai transformar os seus 61, 62 em 18 mil. Porém, com esse hedge, você ainda tem um ligeiro aumento do seu capital. Passa de 61 para 72, mesmo numa correção de 70% do Bitcoin. Ah, legal, mas 12% não sei se eu vou conseguir manter por muito tempo. Vamos colocar a metade disso, 6%. Se você tem esse retorno mensal, e esse retorno é bem factível, a gente vem obtendo um retorno maior do que esse através das estratégias com renda, com opções, você dobra os seus bitcoins a cada 12 meses. Então, se hoje você tem um Bitcoin, hoje você tem $61.000 e alguma coisa, uma correção de 50%, por exemplo, você vai para 30 mil, uma correção de 80%, você vai para 12. Só que, se você, nesse mesmo período aqui de um ano, você dobrou a sua quantia de bitcoins, daqui a um ano você vai ter 2 bitcoins e o seu capital em dólar, você vai multiplicar esses 2 bitcoins pela cotação de uma suposta correção de 50% e vai provocar um ligeiro aumento no seu capital de 61 e alguma coisa para 62. Você vai ficar praticamente no 0 a 0 mesmo com o Bitcoin corrigindo 50%. Agora, se você mantém esse hedge por mais tempo, em 2 anos, seu Bitcoin se transforma não em 2, mas em 4. Isso é uma taxa de 6% ao mês. Então, novamente, mesmo que o Bitcoin corrija 50%, o seu lucro é de aproximadamente 100%. Se transforma a 60 mil. Praticamente no dobro, que são $124.000. Uma taxa de retorno mais modesta, 3% ao mês. Aqui no primeiro ano você tem um drawdown, se você pensar no seu capital em dólares, só que ele é bem mais suave do que o drawdown caso você não estivesse fazendo essa remuneração da sua carteira com a venda de opções. E em 2 anos você está praticamente no 0 a 0. Se a gente estender para um período maior, 3 anos, daqui a 3 anos você estaria com 2,8983 bitcoins. Então, caso nesse período o Bitcoin corrigisse 50%, você também estaria aumentando consideravelmente o seu capital em dólares. Então, quando a gente está vendendo opções, aqui você está vendo uma imagem do gráfico de payoff de um short strangle. Deixa eu mostrar aqui na corretora que fica melhor de visualizar. Aqui nessa área verde você está vendo o incremento de bitcoins que você tem na conta através dessa operação aqui que é o short strangle. Se o Bitcoin ficar nessa faixa de preços aqui, você recebe o incremento dessa determinada quantia de moedas. Usualmente a venda de opções não é vista como um hedge, mas como você ganha bitcoins de graça, ou seja, sem ter que pagar por eles, apenas assumindo uma obrigação de comprar ou vender conforme o caso, você acaba melhorando o custo médio da sua carteira, você acaba rentabilizando a sua carteira. Essa aqui é a rentabilização que a gente vem obtendo com o nosso método de operar opções. E com essa rentabilização, mesmo com correções bastante significativas do Bitcoin, em termos de dólares ou mesmo de reais, o seu patrimônio continua aumentando porque você está aumentando significativamente a sua quantidade de moedas. Aqui você está vendo um gráfico que ele mostra a curva de evolução do seu portfólio tanto em bitcoins, que é essa linha verde, como em dólares, através de estratégias de venda de opções. Então você vê que depois de um determinado período, nesse exemplo aqui, depois de um ano, você tem um portfólio tanto com mais moedas quanto com mais valor em termos de dólar, em termos de moedas fiat. Porque justamente por conta do efeito da rentabilização
que você tem na sua carteira. Essa daqui não é uma estratégia para curto prazo. No curto prazo, caso você imagine que o Bitcoin vá corrigir e caso essa sua leitura se confirme, aí sim a compra de put vai ser um hedge efetivo, só que a gente já viu os problemas disso, é difícil de acertar, você tem que acertar tanto a direção quanto o timing do mercado, mas se você está pensando no médio e longo prazo, não apenas os backtests, como também a prática mostram que você vai estar mais protegido e mais bem posicionado através de estratégias de venda de opções. Não significa, contudo, que você deva se limitar a esse tipo de estratégia. Você não precisa estar exclusivamente do lado vendido. O meu método tem uma certa flexibilidade e a gente tem as melhores estratégias de acordo com o momento do mercado. E se você quiser conhecer a fundo o meu método, não deixa de acessar o link aqui na descrição para ser avisado quando abrir uma nova turma para o meu curso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.